Hi, hello oitavo ano. How are you guys? So, as you asked me, so I'm going to give you classes in English, okay? I'm kidding. So, guys, estou brincando, tá bom? Não vou dar aula toda em inglês, apesar de alguns pedidos. Brincadeira de novo. Vamos lá, vamos ver o que temos para hoje. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma review, tá? Porque nós teremos atividades avaliativas, então eu trouxe para vocês uma review, tá? Pra gente poder fazer essas atividades avaliativas tranquilamente, ok? A review será das unidades 1 e 3, tá? Nessas unidades nós vimos Simple Past, do verbo to be, e Simple Past dos regular verbs, tá bom? Então nós vamos fazer uma revisão dessas duas gramáticas estudadas, ok? Bom, falaremos de past, né? Passado, né? Passado, o que volta, ficou para trás, right? So, nós temos aí. Vocês sabem que o verbo to be em inglês é um verbo especial, né? Dentro dos vários verbos que nós temos na língua inglesa, o verbo to be é um dos verbos especiais que nós temos. Temos exatamente 16 verbos especiais em inglês e o verbo to be é um deles, tá? O que é um verbo especial? Um verbo especial é um verbo que não precisa de ajudantes. Eles não precisam de auxiliares quando eles forem fazer interrogativas negativas. Eles mesmos fazem as suas negativas e as suas interrogativas. Não precisa de mais ninguém para ajudar. Ao contrário da maioria dos outros verbos. Como eu disse para vocês, apenas 16 são especiais. Os outros todos não são especiais, são comuns. E esses verbos comuns, eles precisam de auxiliares, eles precisam de ajudantes. Tanto para fazer perguntas no futuro, no passado ou no presente. O verbo to be, um dos 16 verbos especiais da língua inglesa, não precisa de auxiliar, não precisa de ajudante, tá? Então eu trouxe aí para vocês. Nós temos os pronomes pessoais em inglês sempre nesta ordem, nunca muda, né? Na verdade, sempre os mesmos, né? A ordem aí da minha tabela está assim embaralhada, ok? Porque nós temos que saber o quê? O que cada pronome pessoal combina com qual verbo to be. Então, para I, eu tenho o verbo to be am usado no presente. Então, eu sou ou eu estou. Só que eu posso falar, eu quero falar, eu estava ou eu era. Eu tenho que falar esse verbo no passado. Para I, então, eu vou usar o was, passado do verbo to be. We, you and they, no presente, eles têm o verbo to be are. Nós somos, nós estamos, eles são, eles estão, vocês são, vocês estão. No passado, eu posso querer falar, nós estávamos, nós éramos, vocês estavam, vocês eram. E eu tenho que falar isso no passado, então eu tenho que usar o verbo to be do passado, que ele vai ser, então, were. Para he, she, it, eu tenho o verbo to be is no presente. Ela é ou ela está, ele é ou ele está, né? Mas no passado eu posso querer falar ela era minha aluna o ano passado. Eu tenho que falar she was, né? Então temos aí o passado do verbo to be é o was para I, he, she, it e o were para you, they and we, ok? Estes são o passado do verbo to be. Muito bem. Então eu tenho aí para vocês na minha lousa, na minha whiteboard, eu tenho aí para vocês os pronomes pessoais e o verbo to be é equivalente para cada pronome pessoal no passado. Então, como eu disse, I was, então eu vou dar um exemplo. I was em Rio Preto yesterday. Eu estava em Rio Preto ontem. You were my student last year. Você era meu aluno o ano passado. He, she, it was. Então, he was fine yesterday. Ele estava bem ontem. You, we, they were. They were friends. Eles eram amigos. Ok?
Isso nas affirmative sentences. Mas eu tenho as negatives. E as negatives eu vou usar apenas o verbo to be no passado e mais a partícula not. Sabendo que em inglês quase todas as negativas é possível que faça a contracted form. Então eu tenho I was not, eu posso falar I wasn't. You were not, you weren't. Então, I wasn't fine yesterday. Eu não estava bem ontem. You weren't em Rio Preto yesterday. Você não estava em Rio Preto ontem. He, she, it was not or wasn't. He was not my student. Ele não era meu aluno. You, we, they were not or weren't. We weren't at school last week. Nós não estávamos na escola a semana passada, right? Isso, então, é a maneira que nós vamos usar o verbo to be do passado para fazer negative sentences. E as interrogative sentences, como nós vamos usar? Bom, invertendo o verbo com o sujeito. Lembrando que se eu tenho um pronome interrogativo, este pronome sempre vem antes, tá? Deste lado do meu quadro, eu tenho os pronomes interrogativos possíveis que a gente pode usar. Então, eu posso usar who, que é quem, what, que é o que ou é qual, when, que é quando, where, que é onde, why, que é porquê, e how, que é como, né? Por exemplo, eu posso perguntar assim, como você estava ontem? Veja, eu vou usar o how, que é um pronome interrogativo, o verbo to be e o sujeito correspondente. Então, eu poderia fazer essa pergunta da seguinte forma. How were you yesterday? Como você estava ontem? Né? Então, mas não necessariamente eu preciso usar um pronome interrogativo para fazer uma pergunta. Eu simplesmente posso perguntar, você estava bem ontem? Eu não perguntei como a pessoa estava. Eu perguntei se ela estava bem. Então, eu já vou começar direto no verbo. Were you fine yesterday? Você estava bem ontem? Eu comecei direto do verbo. Como eu faço interrogativas, então? Eu inverto a posição. Eu trago o verbo para frente, coloco pronome pessoal depois, né? Como disse o Heitor na nossa aula, acho que o ano passado, se eu não estiver enganada, que o verbo to be ele tem medo do ponto de interrogação. Então, ele fica bem longe do ponto de interrogação. Por isso, então, ele vem para frente nas interrogativas, tá? Então, eu teria aí a ordem. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were you? Were we? Were they? E mais qualquer complemento que eu queira para fazer uma pergunta, né? Isso, então, nas interrogative sentences. Então eu tenho aqui para vocês alguns exemplos na minha lousa, né? Então eu trouxe para vocês aí. Verb to be in the past and in the present. Olha aí, pessoal. John is 70 years old. Ele tem 70 anos de idade. He's old. Ele é um senhor. John was 10 years old. He was young. John tinha 10 anos de idade. Ele era jovem. Percebam o verbo to be aí do passado. We are together. Nós estamos juntos. O que eu colocaria ali para fazer passado? We were together, right? E aqui então eu tenho um quadro com um pequeno resumo para vocês. I was happy. Eu estava feliz. He was hungry. Ele estava com fome. She was a nurse. Ela era enfermeira. It was big. Era grande. You were early. Você estava adiantado. You were at school. Você estava na escola. They were quiet. Eles estavam quietos. Nas negatives, nas negative eu tenho I wasn't sad. Eu não estava triste. He wasn't thirsty. Ele não estava com sede. She wasn't a teacher. Ela não era professora. It wasn't small. Não era pequeno. We weren't late. Nós não estávamos atrasados. You weren't at home. Vocês não estavam em casa. They weren't noisy.
eles não eram barulhentos. Nas questions, ou seja, nas interrogative sentences, o que nós temos que fazer? Inverter posição de verbo com sujeito. Olha aí, então, a diferença das frases afirmativas. No exemplo, eu tenho they were happy. E na question, eu teria, então, were they happy? She was rich. Was she rich? Né? Então, eu tenho aí, eles estavam felizes? Ela era rica? Então, nós temos que inverter a posição. Ok, guys? So, olha lá, eu tenho ali, o que eu colocaria ali que eu falei para vocês, né? Para transformar a frase no passado de we are together, we were together, né? Nós não estávamos juntos, right? So, eu disse que então eu faria a revisão dos verbos, do verbo to be no passado e dos regular verbs no passado também, né? Então, vamos lá. Bom, temos aí novamente para vocês uma lousa, né? Com os sujeitos e os meus verbos no passado. O que eu acrescento no final do meu verbo para que este verbo esteja no passado? Pessoal, prestem atenção, não estou mais falando de verbo to be. Não estou mais falando de verbo especial. Estes verbos todos aqui do meu quadro não são especiais. Por isso eles recebem essa terminação. Por isso depois eles vão ter um ajudante, porque eles não são especiais, tá? Verbo especial e por enquanto verb to be. Alright? Aqui são verbos normais, verbos comuns, que eles precisam de receber o ed no final deles para que eles se tornem para que eles estejam no passado em frases afirmativas. Então, eu tenho aí, I wanted, you worked, he talked, she played, it enjoyed, you finished, we started, it rained, they opened. Ok? Então, olha só, eu tenho terminação ed no final de todos os verbos regulares. Somente nas affirmative sentences, ok? E nós não temos o uso do auxiliar do passado nas frases afirmativas. Percebam na minha lousa aí, não tem em nenhum momento o did, ok? Por quê? Porque eu já tenho ed. Alright. So, vamos lá. Prosseguindo, então, eu tenho terminação ed no final dos verbos regulares em affirmative sentences. So, agora eu tenho as negatives, né? Nas negatives, eu tenho I did not ou didn't, you did not ou didn't, she didn't, you didn't, they didn't e qualquer verbo que eu queira colocar na sua base form, né? Sim, há o uso do auxiliar. Por quê? Porque eu preciso voltar o meu verbo para sua base form, right? E usar o auxiliar para que eu consiga falar não. Por exemplo, I didn't go to school yesterday. Eu não fui para a escola ontem. She didn't need help. Ela não precisou de ajuda. Ok? So, eu tenho que usar o did nas negativas, na verdade, did not ou didn't, mais qualquer verbo na base form. Ok, guys? Remember? Alright? So, interrogative sentences eu também faço no passado. Só que o que acontece? Eu preciso colocar did na frente de todas as pessoas. E depois verbo na base form. Ok? Então, há sim o uso do auxiliar do passado, que é o did. Então, eu uso did I buy that car? Did she teach you? Ou seja, ela te ensinou, ela te deu aulas, né? Did you write the composition? Você escreveu, você fez a redação? Bom, o que nós temos que usar então? Did, na frente de qualquer sujeito, verbo na base form. Então, tem o did, tem o did not, tem o auxiliar do passado, base form. Estou falando de verbos regulares, ou seja,
tiro o ed do verbo, da terminação do verbo, e ele simplesmente já ficou na sua forma original, na sua base form. Ok, guys? Então, tenho aqui para vocês. I studied on Saturday. Eu estudei sábado. I didn't study on Saturday. Não estudei sábado. You watched TV all weekend. Você assistiu TV o final de semana todo. You didn't watch TV the weekend. Você não assistiu TV durante o final de semana. She stayed home on Saturday. Olha que pertinente. Ela ficou em casa sábado. She didn't stay home on Saturday. Ela não ficou em casa sábado. We visited my parents. Nós visitamos os nossos pais. We didn't visit any friends. Nós não visitamos nenhum amigos. You stopped for groceries. You shopped for groceries. Você comprou algumas guloseimas, alguns produtos no supermercado. You didn't shop for clothes. Você não comprou roupas. They exercised on Saturday. Eles se exercitaram no sábado. They didn't exercise on Sunday. Eles não se exercitaram no domingo. Então, eu tenho aí affirmative sentence, verbo conjugado, ed em todos. E auxiliar did em todos. E os meus verbos, base form. Ok, guys? Só que como toda regra tem exceções, em inglês não é diferente, mas na verdade não são exceções, são regras especiais, né? Quais são as regras especiais, então? Nós temos aí, quando o meu verbo termina em qualquer letra que não esteja nas regras especiais, eu acrescento ed, que é o caso de watched e play, por exemplo, apesar de play terminar em y. Mas, antes do y de play, eu tenho uma vogal. Portanto, se eu tenho vogal e y, as duas últimas letras do meu verbo são vogal e y, simplesmente acrescento ed. Agora, se o meu verbo já termina em e, eu não vou repetir o outro e do ed, simplesmente acrescento d, né? Então, fica lived. Se o meu verbo termina em CVC, sempre de trás para frente, né? Que é consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante e acrescento ed. Então, eu tenho stopped. Study também termina em y, só que olha, antes do meu y eu tenho uma consoante. Então, se o meu verbo termina em y, mas antes do y é uma consoante, eu simplesmente retiro o y dele e acrescento ied. Então, eu tenho studied. So, guys, I have a video for you, ok? Eu tenho um vídeo para vocês fazendo novamente uma revisão, tá? Eu quero que fique bem claro, eu quero que fique bem revisada essa matéria, então eu vou trazer um vídeo para vocês, tá? Falando do mesmo assunto. E depois nós vamos resolver exercícios, ok, pessoal? Past simple. Regular verbs. Use. Finished actions in the past. Practice. Last weekend, I didn't feel well. I needed a rest. But my wife didn't agree. She wanted a holiday. So, we didn't stay at home. We visited Paris. The hotel seemed perfect, but it didn't have a minibar. They offered champagne, but they didn't understand English. He carried our bags,
but he didn't receive a tip. Did I need a rest? Yes, I did. Did my wife agree? No, she didn't. Did we visit Paris? Yes, we did. Did the hotel have a minibar? No, it didn't. Did they offer champagne? Yes, they did. Did he receive a tip? No, he didn't. You watched my video. Did you like it? Yes, you did. Bom, conforme eu falei para vocês, né, os exercícios serão enviados para vocês. Vocês não vão encontrar os exercícios dentro da apostila, tá? Eu vou enviar esses exercícios para vocês em forma de documento, ou PDF ou Word, tá? E como vocês vão resolver esses exercícios? Bom, eu tenho algumas maneiras para propor para vocês. Se vocês tiverem a oportunidade, a facilidade de impressão, ótimo. Imprime os exercícios, colhem no caderno e resolvam. Se vocês não tiverem essa oportunidade, não tem problema nenhum, tá? Vocês vão abrir esse documento em qualquer aparelho que vocês estejam usando, ou notebook, ou celular, ou tablet. Vocês vão abrir este documento, vocês vão resolver esses exercícios no caderno de vocês. Vocês vão ler lá os exercícios propostos e colocar para mim as respostas no caderno de vocês. Vocês não vão me devolver estes exercícios, porque esses exercícios são de revisão, são de uso de vocês, são para estudo de vocês para as próximas atividades avaliativas. Então, esses exercícios, vocês vão marcar essas respostas no caderno de vocês. E no nosso encontro ao vivo, eu vou corrigir estes exercícios com vocês. Então, não se preocupem em como vocês vão me enviar esse exercício. Vocês não vão me enviar nem por foto, ok? Porque nós vamos corrigir juntos. Então, recapitulando, se vocês quiserem imprimir, ok? Colhem no caderno e resolva. Se vocês não puderem imprimir, não tem problema. Abram no aparelho que vocês estão usando, escrevam, leia a pergunta, leia o exercício, escrevam as respostas no caderno que nós vamos corrigir juntos. E aí vocês terão esse material com vocês para estudo, para resolver as próximas atividades avaliativas. Ok, pessoal? Understand? So, finish for today, guys. Have a nice day. See you. Bye bye. Don't forget to study, okay? Bye bye.